que Jesus nos abençoe e nos proteja. E a lição de hoje é a lição 10 do livro Missionário da Luz, intitulado como Materialização. E André Luiz começa essa lição aqui a falar que, em virtude do interesse dele nesse fenômeno materialização, que ele não perdeu tempo, que ele foi falar com Alexandre para que Alexandre conseguisse alguma coisa para esclarecer ele, né? E o Alexandre esclareceu para ele que o grupo deles ali, o grupo nosso, ele fala assim, que o grupo nosso não realiza esse trabalho, né? Mas que ele tinha companheiros que ele pudesse recorrer para conseguir fazer com que o André Luiz tinha mais claridade a respeito desse assunto. E aí ele começa a explicar para André Luiz a respeito do sistema de organização, né, a seriedade que vem ser esse trabalho, né? Porque ele fala a respeito disso tudo, que exige toda a possibilidade do aparelho mediúnico, né? E também exige toda a colaboração das pessoas que estão ali em vibração, que ele chama de assistente, né? Então ele começa aí a já preparar o André Luiz a respeito da seriedade dessas materializações aí, desse trabalho. E ele começa a falar também a respeito do nosso comportamento nessas reuniões, as pessoas que participam disso aí, que a seriedade que tem que ter, né? Ele fala que a respeito dos dons da vida, a respeito se as pessoas tivessem realmente o valor moral, espontâneo e legítimo, que essas materialização seria possível bem mais naturalidade, aconteceria sem o prejuízo do médium e do assistente, né? A preocupação que a espiritualidade fica preocupada fazendo esse tipo de trabalho. E ele começa a falar a respeito da nossa incompetência, às vezes, de estar nesses ambientes e não se preparar certo, né? Porque ele fala aqui, acontece, porém, que não muito raros companheiros encarnados dispõem das condições espirituais que semelhante trabalho exige. E aí ele começa a falar a respeito de que, como a espiritualidade fica preocupado com esse trabalho, o que acontece? Eles não confiam muito na presença dos encarnados. O que eles fazem? Eles convocam o número mais dilatado do plano deles para que fica policiando isso aí, né? Então, o André Luiz fala que, bom, é complicado você estar na carne, às vezes você não conduz bem, não sabe distinguir a respeito das pesquisas intelectuais, né? E aí o Alexandre concorda com ele, né? Fala, certíssimo, André, se a ciência, né, tivesse acompanhada dos valores de sentimento, aí ele enumera 2 sentimentos, né, que seria o caráter e a consciência, seria outro o caminho desse trabalho aí, né? E ele fala, sempre somos assediados pela
exigência repleta de pretensões e daí fracasso inevitáveis. O que ele fala aqui, né? Que quando a gente vai para uma reunião dessa, a gente vai querendo mais ver a materialização do que exigindo em ver, em saber se está tendo mesmo, sabe? Mais científico, mais ver do que vibrar, né? E eles falam aqui que é melhor a gente vibrar, porque a gente vai colher bem mais coisa do que se a gente for ali com o pensamento de científico, né? Porque aqui ele fala também que os orientadores amigos continuam a série de esclarecimentos morais, ele continua fazendo, esclarecendo o André a respeito dos conhecimentos morais que precisa ter nesses lugares, né? Esse serviço prodigioso dos trabalhadores espirituais, né? Ele fala que isso aqui, esse trabalho de materialização, ele é feito para nós aqui da crosta mesmo, os estudiosos mesmo, para nos esclarecer, né? Não tem outro trabalho que não ser este. E aí, a gente vê aqui que o Alexandre, a respeito de ajudar às vezes uma pessoa que está interessado num trabalho, e na altura de Alexandre, ele começa a se envolver com as coisas de André Luiz. Eu acho muito interessante isso, né? Que ele pega, ele mexe com, ele ajuda o André, ele vai atrás das pessoas que trabalham, né? Os amigos, ali ele fala que os amigos se incumbem de esclarecer ele do tudo que o comportamento dele que ele tem que ter no movimento desse certinho. Então leva tudo, esclarece ele direitinho para que ele possa participar dele. O Alexandre se envolve tanto que, né, ele vai com o André Luiz na materialização. Ele poderia simplesmente falar: eu ajeitei lá para vocês, você ir lá, tal, você vai lá e lá vai estar o Calimério lá, você fala com ele, pronto, eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas não, ele foi, ele prestou, ele estava lá junto com ele, né? E aí entramos numa outra parte que é muito interessante destacar. O André Luiz fala aqui que a reunião começava às 21 horas, que eles estavam lá com antecedência de 50 minutos, trazendo para a gente que precisamos chegar adiantado nesse ambiente do centro, para que se familiarize, que se harmonize, que se tranquilize, coloque a mente no local, nas vibrações certinhas, para que, chegando na hora, você está inteiro no que vai acontecer, né? Porque ele fala aqui que mesmo, ele estava vendo ali que no íntimo da sala existiam servidores do plano espiritual, já que vinham, já estava trabalhando. Eles chegaram 50 minutos antes, mas o pessoal já estava ali mexendo com as coisas, fazendo a coisa acontecer, né? Foi aí que o Alexandre ali apresenta Calimério, que era um irmão ali que ia coordenar tudo ali a coisa. E fala também, o André Luiz destaca aqui que a condição de Calimério era mais elevada do que a de Alexandre, né?
E eu acho muito interessante nessa lição a respeito, toda vez que o André Luiz vai falar desse pessoal que tem a elevação, ele fala aqui, ó, fomos recebidos carinhosamente, com atenção, que são calmos, né? Passando para a gente exatamente como que a gente tem que se moldar, gente, né? A gente fala, eu sou espiritual, eu sou meio apavorado, não sei o quê. Não, a gente tem que pegar nessas lições aqui, ó, recebido carinhosamente por ele. Então, a partir do momento que o Alexandre apresentou o André, Alexandre novamente, né, coloca para a gente a situação, quando a gente está ajudando a pessoa, se colocar na frente, realmente fazer acontecer para aquela pessoa, né? Porque ele fala assim, ó, ele chega para Calimério, o Alexandre chega para Calimério e fala assim, ó, eu venho até aqui no propósito de estender o aprendizado do companheiro, já falando de André Luiz. O André Luiz deseja inteirar-se quanto ao serviço de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não encontramos aqui simplesmente para observar. Se possível, trabalharemos também. Quer dizer, apresenta o André Luiz do jeito que tem que apresentar e se coloca também ao serviço. Não estamos aqui só de telespectador, estamos aqui também, se precisar, para trabalhar. E Calimério fala, bom, Alexandre, a tarefa aqui somos de todos nós, né? Todos nós. E aí ele fala que a responsabilidade está dele ali para acontecer aquela materialização, que ele não vai poder estar dando atenção para André Luiz, mas que Alexandre mostra tudo para ele que tem que ser feito, tudo ajeitado, certo? E ele dá um incentivo também para André Luiz. O que ele fala? Observar para realizar é serviço divino. É serviço divino. Porque até então, André Luiz vinha falando que a curiosidade dele, querer saber aquilo lá, tal. Às vezes a gente vai para um outro lado, o cara é curioso, né? Para quê, né? Se meter a isso. Mas o André Luiz, desde o começo do livro, ele vem com essa curiosidade, mas é para passar o ensinamento para a gente que está aqui na crosta, tentando aprender alguma coisa. Então a gente vê esse tipo de incentivo que ele dá, né? Então, que a gente tenha sim curiosidade, para que essa curiosidade a gente possa passar, né? Fazer um serviço legal, né? Com essa curiosidade da gente. E André Luiz, a partir deste momento, ele começa a notar a diferenciação de ambiente ali, né? Porque André Luiz já tinha participado de vários trabalhos em centros, né? Que nem fala no começo do livro sobre vampirismo, e ele explica ali, né? E ele fala que ele não nota nesse trabalho, apesar de ser residencial, numa residência esse trabalho, ele vê que o trabalho ali nas portas, ali não tem nenhum sofredor querendo entrar, né? Como nas outras oportunidades que ele teve de assistir reuniões, né? E aí ele vê que não tem nada disso. E aí o Alexandre explica para ele que ali existe trabalhadores em volta da casa fazendo um círculo de 20 metros ao redor da casa de proteção, de vibração ali, né? Aí Alexandre explica para ele que é indispensável o máximo de cuidado para que os
princípios mentais de origem inferiores não afeta a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos dos fenômenos, né? Então, a gente vê aqui que a preocupação da espiritualidade maior é com a saúde física, tanto do médium quanto dos assistentes. A proteção do material, né? Então eles veem aqui tudo isso aí, né? Passando essa fronteira mesmo vibratória para proteger. E aí, André Luiz vê toda essa exigência do plano espiritual, ele começa a espetar nós, mas para quê? Para nos esclarecer, para nós começarmos a ter um comportamento correto nisso aí, né? Porque ele fala assim, ó, se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, quer dizer, no plano espiritual, no nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistente? Ele não está falando nem do médium, está falando das pessoas que ficam ali em volta, vibrando, para que a coisa aconteça. Alexandre sorriu, entendendo, né, que ele perguntou isso exatamente para a gente sentir que o comportamento nosso tem que ser estudado e aplicado. E aí, ó, o Alexandre fala um negócio para a gente ficar um pouquinho envergonhado, né? Todo o perigo desse trabalho está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta. Quer dizer, tudo esse trabalho aí é feito exatamente porque nós não preparamos para a coisa certa, certo? Ele fala assim, ó, que com a alegação nossa de vir aqui para ver a coisa acontecer, a gente se furta, ele usa esse nome, se furta dos princípios de elevação moral. A gente mesmo não se prepara para uma moral certa, né? Então ali, ele começa a esclarecer a respeito de que tem coisas que não tem jeito de evitar, né? Porque ele fala aqui, ó, que não podem impedir a entrada de entidades inferiores absolutamente integradas às suas vítimas terrenas. A partir do momento que você está com um obsessor e chega num ambiente desse, ele fala que é praticamente impossível conseguir desvencilhar, porque olha o que ele fala aqui, ó, há obsediados que se sente tão bem na companhia dos seus perseguidores que imitam mães terrestres agarrada aos filhos pequeninos. Quer dizer, quando uma mãe chega num lugar, num ambiente que está com a criança, e às vezes a criança não pode entrar naquele ambiente, mas a mãe tem que entrar, ela entra com a criança, né? Então, ele fala exatamente isso, que não tem jeito, E isso ele fala que é complicado, porque quando entra uma pessoa que entra um espírito desse também, fica aquele ambiente de inquietação, né? A espiritualidade fica esperta ali para que não aconteça alguma coisa, certo? Que acaba atrapalhando, né? Aí André Luiz fala assim, bom, aqui então não se deve ter a entrada de vítimas de vampirismo, né? Ele fala que a rigor não deveria, né? Não deveria, porque existem centros preparados para esse tipo de trabalho, né? Mas que a espiritualidade ainda tem a tolerância, né? De entrar esses tipos de pessoas
porque não tem como separar. E ele fala também, por isso que as sessões de materialização são raras, né? Exatamente por causa disso, porque tem que ter aqui uma homogeneidade bem intensa, então, e fica complicado tudo isso. Então ali naquele ambiente, fala assim, limita-se o trabalho certo de demonstrações, sabedoria espiritual. Então, para a gente entender que esse tipo de trabalho é para o nosso esclarecimento, que esse tipo de trabalho tem uma sabedoria muito grande espiritual ali envolvida, né? Em sentido geral, não sabe enquanto prender a existência divina de tais demonstrações. A gente não consegue entender a demonstração divina que é aquilo ali, que o trabalho realmente que está sendo feito ali é um trabalho seríssimo e para nos ajudar a entender, né? Que ele fala, e quase sempre ocorre a elas com o raciocínio acima do sentimento. Que nós viemos aqui exatamente com pensamentos um pensamento, mas não vem com sentimento. E aí ele explica que o comportamento que a gente deve ter é como os discípulos que tiveram quando viu Jesus depois da ressurreição, que estava numa casa simples, né? Estavam ali com amor e com fé, e Jesus se materializou perfeitamente ali para eles, certo? Tanto é que nos filmes que a gente vê, Pedro até põe a cabeça no colo de Jesus, né? Põe a cabeça no colo de Jesus. Então, é esse que é o comportamento da materialização ali, né? E aí, Alexandre fica um pouquinho em silêncio, e aí o André Luiz dá uma olhada no ambiente ali, né? E ele fica surpreendido que ele vê ali 20 entidades ali, de nobre hierarquia, ele fala, que movimenta o ar ambiente. E ele começa a ver ali, ele fala que assemelha a sacerdotes antigos executando operações magnéticas e santificantes. Eu imagino que seja aqueles tamborzinhos ali que fica balançando a fumaça ali, né? O incenso ali, né? Mas na mesma hora, Alexandre já tesoura esse pensamento do André Luiz, fala assim, não tem nada a ver com esses rituais convencionais, não. E aí ele fala, quem que são essas pessoas que estão ali, ó? Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço que prepara o ambiente, levando a ionização da atmosfera, mexendo com a eletricidade e o magnetismo ali mesmo, para que melhore o ambiente ali, porque ele fala que os processos da materialização tem que ser acelerados, tem que ter ali a materialização e a desmaterialização da energia rapidinho ali a coisa, né? Então é isso que eles estavam fazendo ali. E aí a gente vê aqui que ele também passa aqui, ó, mas os organizadores legítimos das tarefas em curso são verdadeiros e competentes orientadores do plano espiritual, com grandes somas de conhecimentos e responsabilidades. E aí, não passou muito tempo ali, ele via ali os amigos entrando com um aparelho,
um aparelho que ele fala ali, que parecia um aparelho reduzível, de grande potencial elétrico, né? Porque ele via pelas movimentações de raios que movimentavam de todas as direções, né? E Alexandre esclarece isso, ó, esses amigos são encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Ele fala que o ambiente para a materialização de entidades do plano invisível aos olhos dos homens requer um elevado teor de ozônio, né? Então ele precisava ali amparar novamente o médium e os assistentes, porque ele fala aqui que para eliminar todas as larvas e todas as expressões microscópicas que existe ali de inferior teria que ser exterminada. Então ele fala que é um trabalho de bactericida mesmo, de matar tudo ali, certo? Aí ele explica aqui que o ectoplasma, ou a força nervosa, é usada do médium, é extraída do médium em abundância, certo? E não pode ocorrer sem prejuízos fatais, a interrupção de certos elementos microbianos. Então eles estão preocupados porque exatamente o médium fica totalmente vulnerável. Se acontecer alguma coisa errada ali, prejudica ele. Aí, nesse momento, entra trabalhadores trazendo um material luminoso, que também deixa o André Luiz curioso. Mas o Alexandre explica para ele que se trata de elementos para usar no serviço ali. Ele falou, ó, trata de elementos das plantas e das águas, invisíveis aos olhos dos homens, né? Para ajudar ali no trabalho. E André Luiz pergunta se ia usar no trabalho. Ele fala que vai ser usado ali conforme tem que ser usado. E aí, nesse instante que começa a chegar as pessoas ao trabalho de materialização, né? E cada um vai entrando, ocupando o espaço que tem que ser, e o André Luiz fala que os encarnados ali vêm com conversações dos trabalhos que eles estavam fazendo antes daquele ali, tal, mas é aí, dali a pouco, a médium, ele fala aqui que há pouco a jovem médium, afável e simpática, deu a entrada ao recinto, né? Acompanhada de diversas entidades, e destacava um amigo de elevada condição, que esse amigo aí, o Alexandre aqui intitula ele como controlador mediúnico. E ele explica aqui que o Alencar, que é o controlador mediúnico, ele é ligado a um fiozinho bem fino, magnético, na médium, né? Para que ele possa ter um acesso maior, né? E aí ele explica que o Alencar também foi médico aqui na Terra quando encarnado. Aí o André Luiz falou, mas eu não estou entendendo, né? Quem que é o chefe aqui? É o Calimério ou é esse Alencar? Aí o Alexandre explica para ele a respeito, Calimério é o dirigente legítimo, encarrega da supervisão de todo o trabalho aqui. E o Alencar é o orientador do aparelho mediúnico, ele vai ali fazer a materialização propriamente dita, ele fala. Então, são esses aí.
os trabalhos deles. Então, tomado esses princípios aí, então eles começam a ver a coisa acontecer ali, e cada um toma os lugares, e o Alencar pede para Alexandre que precisa do auxílio dele no magnetismo para ajudar ali no local, né? E aí o Alexandre se dispõe aí e fala: então vamos tomar no lugar ali junto com os teus assistentes, né? E Alencar agradeceu e eles vão por ali. E o André Luiz fala que aí no meio desses assistentes de Alencar existe uma moça chamada Verônica, muito conhecida de Alexandre, que foi enfermeira na crosta aqui, né? Então bateram um papo lá, amável, conversaram ali, e depois a Verônica fala para eles: ó, iniciaremos o auxílio magnético, precisamos incentivar os processos digestivos para o aparelho mediúnico, funciona sem obstáculo. Então aqui a gente vê que esses assistentes preparam ainda a médium para não ter problema nenhum na materialização. E aí o André Luiz fala que parece que não vai ter muita coisa para perguntar para Alexandre, né? Mas mesmo Alexandre com o olho fala assim para ele: ó, observa aí o que vai acontecer, né? E aí ele olha, né? Ele vê que o Alexandre, a Verônica e mais 3 assistentes formam ali com a mão uma coroa na fronte da jovem, que as energias reunidas deles produz ali um fluxo magnético que vai para o estômago e para o fígado da médium, né? E ali começa a modificação do órgão, já acusa outro ritmo de vibração. O que eu tinha para passar era isso. Agora a Andréia vai falar domingo que vem a materialização em si, né? Obrigado pela atenção.